Nós temos um aumento da polícia matando mais dentro de comunidades. Nós temos também um aumento de pena contra crimes, principalmente crimes hediondos. Só que no Brasil não teve redução justamente da questão da criminalidade. Muito pelo contrário, teve aumento, né? Recentemente teve aquela chacina que rolou lá no Complexo da Penha, onde matou-se mais de 100 pessoas. E existem estudos feitos por universidades que mostram que esse tipo de atitude, esse tipo de chacina dentro de comunidades, quando você mata 100, gera uma revolta dentro da sociedade, dentro dos filhos, dos parentes, daquelas pessoas que morreram dentro daquela situação. A pergunta que eu tenho pra vocês é o seguinte: qual a diretriz que vocês dariam pra questão de segurança pública pra resolver esse problema da criminalidade no Brasil? Deixa eu complementar aqui, porque isso aí a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é a resposta de devaneio. Vão falar sobre Bukele, em El Salvador, etc. Tudo propostas impossível de executar, porque não dá pra comparar um país de 220 milhões de habitantes com um país de 6 milhões de habitantes, Sim. insular e por aí vai. Mas a questão é a seguinte, ó, a gente tá falando aqui do terceiro país com a maior população carcerária do planeta. A gente tá falando de uma política de segurança pública, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a mesma política de segurança pública desde que Brizola deixou o governo do estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. Na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui. Deixa eles responderem aqui. Acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada, porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes, e foi reduzido em mais de 98, 99%. Deixa eu terminar aqui e depois você falar na sua vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir pra El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. Ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar, de que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade, e que o Brasil ele tem que criar soluções próprias. Mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%. Ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98, 99%. Ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Esse papo que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. Então como que o Brasil tem uma grande população carcerária? Pelo contrário, o Brasil tá faltando gente ser presa. E os números mostram isso. Então o modelo salvadorenho sim é um modelo que a gente pode olhar as boas experiências e aplicar o que importa aqui no Brasil. Você falou assim, diversos estudos, né, mostram. Primeiro assim, você tá falando de estudos de que quando você tira uma liderança criminosa, a violência aumenta. Isso acontece porque é o seguinte, quando você tira a liderança, a disputa de poder entre as próprias facções. Foi o que aconteceu no México várias e várias vezes. Por isso que a gente defende justamente você fazer medidas que vão sublimar o crime em todas as instâncias, de uma vez. Não adianta você ir lá e pontualmente fazer um negócio aqui ou fazer outro ali. A gente defende uma ação continuada para combater o crime, inclusive mudança no Código Penal. O vereador citou aqui que, na verdade, a gente tem poucas pessoas presas e que isso, na verdade, não funciona. Eu vi seu debate, inclusive, com o Pimentel, né, onde vocês divergiram bastante nisso. E eu discordo de você no seguinte sentido, cara. A repressão, ela é fundamental para você mudar o sistema de incentivos. Você citou que o El Salvador não é um país que deve ser usado como modelo, mas eu discordo. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, se você pegar estudos na Itália, eu tenho um estudo aqui que mostra que justamente a progressão de regime foi algo absolutamente terrível para a segurança pública, ou você pode pegar o nosso próprio caso aqui em São Paulo. Tem um estudo do Perry Chiquida que ele mostra que mais de 90% das pessoas encarceradas aqui no Brasil, eles responderam que se eles tivessem certeza da punição, eles jamais cometeriam um crime. Mais do que isso, mais de 85% dessas pessoas também disseram que eles não precisavam cometer o crime que eles cometeram. Eles cometeram por causa de uma decisão econômica. Então, a partir do momento que você não tem o freio moral, e o Brasil é um país que não tem esse freio, uma vez que você tem abandono parental, baixíssimos índices de educação, inclusive o Lula tirou dinheiro da educação para aumentar dinheiro de emenda parlamentar, você pode me refutar se eu estiver falando alguma mentira aqui. Quando você não tem esse freio moral, você precisa do elemento de repressão. Ninguém aqui é sádico. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora.
Ninguém aqui quer torturar bandido por diversão. Só que o lance é o seguinte, cara, se você não tem o freio moral, você precisa do freio de repressão, né? Isso é uma coisa meio óbvia e todos os estudos, todos que eu vi nesse sentido, inclusive de ONGs de esquerda, mostram o mesmo direcionamento. Sem repressão, você simplesmente não resolve criminalidade. Deixa eu te falar, olha aqui, deixa eu riscar o chão aqui e explicar pra quem tá nos ouvindo a grande diferença do posicionamento sobre segurança pública da esquerda com o falso moralismo do MBL, do Partido Missão. É o seguinte, a gente entende a segurança pública não é um problema, é uma consequência do problema. Parte desse preceito. Eles acham que é o problema. Se você entender a segurança pública como problema, é óbvio que se você escalonar a violência, você vai ficar enxugando o gelo, temporariamente vai diminuir. Só que a pergunta que a gente faz é, quanto custa isso? Qual é a maior efetividade do ponto de vista prático? A gente tá dizendo que você, que teve teu telefone roubado e tá revoltado com o assaltante, e se puder dar um tirambaço na cara dele, a gente tá dizendo que a gente também fica revoltado com esse cara, com esse monstro que a sociedade tem. Só que a gente vai pro pragmatismo e entende que o fígado não vai resolver. Bota mais armas na rua, não vai resolver. A gente tem 1,5 milhão de armas CACs na rua, aumentou a criminalidade com armas CACs e de 2019 pra cá aumentaram em mais de 1 milhão em armas na rua e isso não diminuiu os índices de violência. E aí você chega no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo deve ser parecido, eu não tenho os dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro é assim, e aqui deve ser parecido, que com um gasto do governo estadual de 20 bilhões de reais em segurança pública, enquanto que na educação a gente gasta 10, metade. Enquanto que na saúde a gente gasta 12. Enquanto que na assistência social a gente gasta 1,5 bilhão. Esse sistema não vai dar certo nunca. Sabe por quê? Porque se você for num país seguro, desculpa o primo que eu acabei tomando o tempo todo, mas assim, se você for num país seguro, você vai perceber que não foi nessa lógica de guerra que eles chegaram naquele nível de segurança. Ou seja, não existe solução a curto prazo. O mais eficiente, depois eu vou falar sobre a guerra no Complexo da Penha, vou trazer dados aqui e vou provar que aquela operação foi absurda, não resolveu em nada, só piorou, só gastou dinheiro público e aumentou a violência no Rio de Janeiro. Quer complementar com 30 segundos aí? Qual país é exemplo? Sim, inclusive El Salvador teve prisão em massa, né? Nós nem temos presídios pra suportar o que vocês estão propondo. Qual foi o governo que mais fez? Quanto que custa isso? Rapidinho, qual foi o governo Quanto que custa teu projeto? Só quanto que tá no meu tempo, a gente pode. Não, mas beleza, depois tu responde isso aí. Quanto é que custa o projeto de El Salvador pra matar pra aprisionar inocente, pra infringir os direitos humanos, quanto que vai custar um negócio desse no Brasil em escala brasileira, sem dados fictícios, dados que, enfim, acabou aí. Pode ir. Vai lá, pode ir. Vamos lá. Ele ficou aqui perguntando o tempo inteiro quanto é que custa, né, pra fazer isso? Quanto que custa pra fazer isso? 550 milhões de 550 milhões de reais foi o que foi gasto pra fazer o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo em El Salvador, que prendeu mais de 40 mil vagabundos faccionados. Só uma complementação, tá? O Lula aumentou agora pra 60 bilhões de reais por ano, o valor de emendas parlamentares. Mais do que isso, se não há presídio suficiente, eu concordo com isso, que se construa mais. Eu defendo que se construam mais presídios e que coloquem mais vagabundos na cadeia. A sociedade vai agradecer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sobre o custo de El Salvador, ô Leonel, que você perguntou quanto custa, etc. El Salvador colocou vagabundo pra trabalhar. Lá tem um programa que chama Ócio Zero. Vagabundo, criminoso, de menor potencial ofensivo, esse tem o direito até de ser ressocializado. Ele vai lá e trabalha a favor do Estado pra ele poder devolver à sociedade aquilo que ele roubou de outra pessoa. Então as pessoas passaram a trabalhar, limpar ruas, praias, fazer equipamentos dentro da prisão, e aquilo fez com que o sistema de El Salvador carcerário se tornasse autossustentável, porque o próprio preso, ele banca a sua estadia na cadeia. Inclusive El Salvador tá vendendo vaga de presídio pra outros países, vendeu pros Estados Unidos. Ou seja, é um sistema autossustentável. Essa desculpinha que você deu aqui de, mas quanto custa, né? Pode ser caro. O que é caro é o custo da criminalidade no Brasil, de você roubar, de você tirar algo das outras pessoas e de você fazer com que o país, você tenha que gastar coisas como, por exemplo, com blindagem de carro, com grade, com um monte de coisa que não faz sentido. Aqui em São Paulo tem gente que anda com o celular do bandido. Esse é o custo da criminalidade. Aqui a decisão é muito simples. Eu prefiro que se invista mais em segurança pública, que se gaste mais em segurança pública, porque a gente vive um estado de guerra. 25% do nosso território tá dominado pelas facções criminosas. Ô, Leonel, só pra terminar aqui, cara, quando você vier debater com a gente, não adianta se apegar em jargão. O grande jargão da esquerda é falar que é o seguinte, não, existe uma dicotomia que ou você investe em educação ou você investe em segurança. Isso não é verdade, mesmo porque se a gente for ouvir o próprio presidente que se apoia, ele está investindo menos em educação e mais em emenda parlamentar. O Lula está literalmente tirando o dinheiro das escolas pra dar pra deputado do Centrão pintar quadra. Isso não é minha opinião, cara. Isso é factual.